A estação tinha o cheiro de ferro frio e poeira antiga, um cheiro que prometia partidas, mas raramente chegadas. Ela estava parada ali, na plataforma varrida por um vento que parecia carregar sussurros de outras épocas. Não olhava para os trilhos, que fugiam para um horizonte desbotado. Seu olhar estava perdido no movimento das poucas pessoas, no voo caótico de um pombo, em nada específico. Estava à deriva em terra firme. Ele a observou por um instante, antes de se aproximar. Havia uma quietude nela, que contrastava com a ansiedade implícita do lugar. Ela não parecia esperar por ninguém, mas sim pelo próprio tempo, como se tivesse desaprendido a correr. Os passos dele, calculados e suaves, pararam ao seu lado. Você vai perder o trem se continuar parada assim. A voz dele não era alta, mas tinha uma textura que se destacou do ruído do vento. Ela se virou lentamente, sem surpresa, como se esperasse que alguém eventualmente quebrasse o silêncio. Eu não estou esperando o trem. A resposta dela foi curta, mas não ríspida. Apenas um fato. Um silêncio breve se instalou entre eles, preenchido pelo apito distante de uma locomotiva. Então o que está esperando? Ele insistiu, genuinamente curioso. Ela deu um meio sorriso, um gesto mínimo que mal tocou seus lábios. Não sei ainda. Ele assentiu, como se aquela fosse a resposta mais lógica do mundo. Enfiou as mãos nos bolsos do casaco e olhou para os mesmos trilhos que ela evitava. As coisas mais importantes costumam começar assim. A frase pairou no ar. Pela primeira vez, ela o encarou de verdade. Havia algo em seu olhar que espelhava a sua própria sensação de transitoriedade, mas ao contrário dela, ele parecia confortável com isso. Naquele dia, se alguém tivesse lhe dito que aquele homem e aquela frase a fariam esperar por anos, ela talvez tivesse dado as costas, atravessado a rua e desaparecido. Mas a vida não distribui avisos. Ela apenas muda a direção dos trilhos. Dias depois, ela o viu novamente. Estava em um pequeno café perto da estação, um lugar com mesas de madeira escura e o cheiro doce de café e chuva. Ela lia um livro, mas suas palavras se misturavam com as gotas que batiam na janela. Era um refúgio. Ele entrou, sacudindo a umidade do casaco, e seus olhos varreram o lugar. Quando a encontraram, um reconhecimento sutil passou por seu rosto. Ele caminhou até a mesa dela. Posso sentar? Ela ergueu os olhos do livro, marcando a página com o dedo. Você já sentou, só não percebeu ainda. Um leve riso escapou dele, um som quente que contrastava com o dia cinzento lá fora. Ele se acomodou na cadeira à sua frente, e o espaço entre eles, antes vazio, agora estava preenchido por uma tensão curiosa. Você fala pouco, mas pensa demais. Ele observou, não como uma crítica, mas como uma constatação. E você fala como se fosse embora a qualquer momento. Ela rebateu, fechando o livro. O sorriso dele vacilou, dando lugar a uma expressão mais séria. Ele desviou o olhar para a chuva na janela, para o mundo que se movia apressado lá fora. Talvez porque eu vá. O silêncio que se seguiu foi mais longo, mais pesado. A confissão dele não era uma surpresa, mas ouvi-la em voz alta tornava-a real. A garçonete chegou e eles pediram 2 cafés. Um ritual de normalidade em meio a uma conversa que não tinha nada de normal. Então por que parar aqui todos os dias? Ela perguntou quando ficaram sozinhos de novo. A pergunta era sobre a estação, sobre o café, sobre ela. Ele a olhou diretamente, e o mundo lá fora pareceu desaparecer. Porque aqui, o tempo anda mais devagar. E por um instante, ela sentiu que era verdade. O vapor do café subindo em espirais lentas, o som abafado da chuva, o olhar dele. Tudo estava suspenso. A frase dele não foi uma promessa de que ficaria. Foi um aviso de que cada segundo ao seu lado era uma anomalia. Um tempo roubado que uma hora precisaria ser pago. Se essa história já te prendeu até aqui, se esse silêncio disse mais do que muitas palavras, deixe um comentário e se inscreva no canal, para continuar caminhando por histórias que não têm pressa de acabar. Eles caminharam muito nos dias que se seguiram, pelas ruas de paralelepípedos do centro antigo, por parques onde as folhas de outono criavam um tapete dourado. As conversas fluíam com mais facilidade, mas a sensação de tempo emprestado nunca os abandonava. Num desses passeios, ela o desafiou. E você se envolve?
Ele parou de andar. O silêncio foi o mais longo de todos. Quando me permito, sim. E isso costuma mudar tudo. Então talvez seja melhor não se permitir. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Talvez. Ele concordou, e então acrescentou com a voz baixa. Mas já é tarde para mim. A partida aconteceu numa manhã fria, de volta à plataforma onde tudo começou. O trem estava lá, real e impaciente. Eu vou escrever, ele disse, a promessa pairando como fumaça no ar gelado. Pessoas sempre dizem isso, ela respondeu, os braços cruzados como um escudo. Eu não sou bom em promessas grandes, ele admitiu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Mas sei ser constante. E se eu não responder? Então escrevo mesmo assim. Algumas coisas não precisam de resposta. Ele partiu. E fiel à sua palavra, a primeira carta chegou 2 semanas depois. O envelope era fino, o selo estrangeiro. A caligrafia dele era como ele. Clara, direta, sem floreios. Ela se sentou perto da janela para ler, com o coração batendo num ritmo descompassado. Aqui chove diferente, começava a carta. As gotas são mais finas, quase uma névoa. Não é como a chuva daí, que parece ter a intenção de lavar o mundo. Ontem, passei por uma rua cheia de livrarias e imaginei qual delas você escolheria para se abrigar. O trabalho é intenso, me toma os dias. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, o que ouço é o apito de um trem que não estou esperando. Vi um pássaro com a mesma cor do seu casaco naquele dia. Lembrei de você. Ela leu a carta 3 vezes, devagar, como quem tem medo de acabar. Ele não falava de amor, não diretamente. Ele escrevia sobre a cidade, sobre o cheiro da chuva, sobre como pensava nela quando via trilhos. E era mais íntimo do que qualquer declaração. Os meses passaram, marcados pela chegada de envelopes. Ele era constante. As cartas se tornaram a parte mais real da vida dela. Numa delas, ele escreveu: Meu avô costumava dizer que todo homem tem um lugar para onde sua mente viaja quando busca descanso. Um lugar que não é feito de paredes, mas de sensações. Não sei quando volto, mas sei onde pertenço quando penso em descanso. Ela dobrou aquela carta e a guardou numa caixa de madeira. O tempo passava, e a espera se tornava parte dela. Não uma espera ansiosa, mas uma certeza silenciosa. Até que, meses depois, uma carta diferente chegou. O papel parecia mais amassado, a tinta levemente borrada em um ponto. As coisas aqui se complicaram de um jeito que não previ. Há obrigações que são mais fortes que a vontade, e caminhos que se fecham sem aviso. Eu prometi constância, e falhei. Se eu não conseguir voltar, não pense que foi falta de amor. Foi excesso de circunstâncias. Por favor, não pare de esperar. Mas não espere por mim. Espere pela vida que você merece. Ela dobrou a carta lentamente. Respirou fundo. O som do seu próprio coração era o único ruído no quarto. O silêncio que se seguiu não era mais de antecipação. Era o silêncio vasto e pesado dos anos que viriam. O silêncio que se seguiu à última carta era diferente de todos os outros. Não era o silêncio fértil da plataforma do trem, nem a quietude contemplativa do café. Era um silêncio árido, pesado, um vácuo que absorvia todos os outros sons. O mundo continuou girando, os relógios continuaram a ticar, mas para ela, o tempo havia se partido em 2. O tempo em que esperava pelas cartas e o agora. Ela dobrou o papel amassado com um cuidado cirúrgico, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o último fio que a ligava a ele. Colocou a carta junto com as outras, dentro da pequena caixa de madeira que já não era mais um tesouro, mas um mausoléu. Fechou a tampa. O clique suave da madeira soou como uma porta de cofre se trancando para sempre. Ela não guardou a caixa. Deixou-a sobre a cômoda, um monumento visível ao que havia perdido, ou talvez ao que nunca teve de verdade. As primeiras semanas foram as piores. Ela se pegava olhando o relógio no horário em que o carteiro costumava passar, um reflexo condicionado que seu corpo se recusava a esquecer. Sentia um aperto no peito, uma dor fantasma de uma esperança que havia sido amputada. Os amigos, percebendo sua palidez e seu olhar distante, tentaram ajudar. Convidaram-na para o cinema,
para jantares, para noites barulhentas em bares onde a música alta deveria abafar os pensamentos. Ela ia, sorria nos momentos certos, bebia o vinho e agradecia a companhia. Mas estava interpretando um papel. Era uma atriz em seu próprio palco. E a personagem principal, a mulher que ela costumava ser, havia saído de cena. Ela se jogou no trabalho com uma ferocidade silenciosa. Era tradutora de romances, um ofício solitário que antes amava pela beleza de transportar mundos, mas que agora se tornara um exercício mecânico. As histórias de amor que passavam por suas mãos pareciam zombarias, contos de fadas para um mundo que não era o seu. Por um tempo, ela pediu para traduzir apenas manuais técnicos e biografias. Qualquer coisa sem um "eu te amo" nas entrelinhas. "Viva a vida que você merece", ele havia escrito. Mas como se faz isso quando a vida que se imaginava foi desenhada por outra pessoa? Ela tentou. Comprou plantas, que murcharam por falta de atenção. Adotou um gato, que lhe ofereceu uma companhia silenciosa e independente, um espelho de si mesma. Ela começou a caminhar por rotas diferentes, evitando a estação e o café, tentando criar uma nova geografia para sua existência. Mas a cidade era pequena demais, ou a memória dela era grande demais. Cada esquina parecia guardar um eco das conversas deles. Os anos, teimosos e indiferentes, passaram. A dor aguda do primeiro ano se transformou numa melancolia crônica no segundo e, finalmente, começou a se dissipar como névoa no terceiro, deixando para trás uma paisagem interna alterada. A primavera da sua nova vida chegou sem alarde. Ela mudou de emprego, passando a trabalhar em uma livraria-café no centro histórico, um lugar que lhe lembrava vagamente o refúgio onde se encontrava com ele, mas com sua própria identidade. Era um espaço com cheiro de páginas novas e grãos de café moídos na hora. Lá, cercada por histórias que não precisava traduzir, apenas recomendar, ela começou a se reconstruir. Fez novos amigos, pessoas que a conheciam como ela, a moça dos livros, e não como ela, a mulher que espera. O verão trouxe um romance breve e solar com um arquiteto que admirava sua inteligência e seu sorriso raro. Ele era gentil, previsível e seguro. Ele a levava para jantar em restaurantes com estrelas no guia, presenteava-a com flores nas datas certas e falava do futuro com a mesma certeza com que projetava um prédio. Ela se permitiu viver aquilo, tentando sinceramente sentir. Mas nas noites silenciosas, quando ele dormia ao seu lado, ela sentia a ausência não dele, mas de uma certa qualidade de tempo. Com o arquiteto, o tempo corria, cumpria prazos, preenchia a agenda, não desacelerava. Ela terminou o relacionamento com uma honestidade que doeu em ambos, mas que era necessária. "Não é justo com você", ela disse, "e não é justo comigo." Ela aprendeu que um amor seguro não era suficiente para quem um dia conhecera um amor que alterava a física. O outono da sua alma foi uma estação de aceitação. Anos haviam se passado desde a última carta. A caixa de madeira continuava na cômoda, agora coberta por uma fina camada de poeira. Numa tarde chuvosa, ela a abriu. A caligrafia dele ainda era dolorosamente familiar. Ela releu cada carta, uma por uma. Mas, para sua surpresa, a dor não veio. O que sentiu foi uma ternura nostálgica, como olhar um álbum de fotografias antigas. Ela via a si mesma, mais jovem, mais ingênua. E via ele, não como um amante perdido, mas como um catalisador, o excesso de circunstâncias, que a havia forçado a encontrar seu próprio centro. Ela finalmente entendeu a profundidade daquele último adeus. Não era um abandono, era uma libertação. Com o tempo, ela se tornou a mulher que ele, talvez, vislumbrara. Uma mulher inteira. Sua solidão não era mais sinônimo de falta, mas de escolha. Uma solitude rica, preenchida por livros, pelo ronronar do gato, por conversas significativas com amigos e pelo prazer de sua própria companhia. Ela voltou a frequentar a estação. Não com a ânsia de quem procura um rosto na multidão, mas com a calma de quem visita um velho amigo. Sentava-se no mesmo banco, não por nostalgia, mas porque dali a vista era boa. Observava as pessoas,
seus dramas apressados, suas despedidas e reencontros. Tornou-se uma espectadora do fluxo da vida, e nesse distanciamento, encontrou a paz. A espera havia se transformado. Ela já não esperava por ele. Não esperava por um trem ou por um amor. A espera se tornara um estado de ser, uma abertura para o que a vida trouxesse. Ela aprendera que as coisas mais importantes, como ele mesmo dissera, começavam quando não se estava esperando por nada em particular. Ela estava ali, na plataforma, não como uma mulher que aguardava, mas como uma mulher que havia chegado a si mesma. Num sábado de janeiro, o ar frio e límpido, ela estava lá. Um livro esquecido no colo, o olhar perdido nos trilhos que brilhavam sob o sol de inverno. Ela não o viu se aproximar. Apenas sentiu a mudança sutil no ar, a mesma sensação de anos atrás. Uma voz, envelhecida pelo tempo, mas inconfundível em sua textura, quebrou o silêncio. Você ainda espera trens? A voz dele, um som que ela pensava ter arquivado para sempre, atravessou o ar e pousou suavemente em seus ouvidos. Você ainda espera trens? Ela se virou. O tempo parou. Ele estava lá, emoldurado pela luz pálida da estação. Mais velho, com o rosto marcado por uma vida que ela não conhecia, mas com os mesmos olhos que sabiam enxergar o silêncio. Um longo momento se passou. Uma vida inteira contida numa troca de olhares. A surpresa deu lugar a uma calma profunda, a certeza de quem está exatamente onde deveria estar. Com a voz firme, ela respondeu: Não, agora eu espero pessoas. Ele absorveu as palavras, um leve sorriso de reconhecimento tocando seus lábios. Eu voltei. Ela assentiu, um gesto mínimo que dizia tudo. Eu sei, você nunca saiu de verdade. Ele se sentou ao lado dela no banco, sem pressa, sem urgência. Uma garoa fina começou a cair, transformando o ar em uma névoa suave que desfocava as arestas do mundo. A luz amarelada dos postes da estação acendeu, espalhando reflexos trêmulos sobre a plataforma molhada. O cheiro de chuva e ferro frio, o mesmo perfume do começo de tudo, os envolveu. Eles não disseram mais nada. Não havia necessidade de preencher o espaço com perguntas sobre os anos perdidos ou sobre o excesso de circunstâncias. O passado era um país estrangeiro do qual ambos haviam retornado. Agora, estavam ali, juntos, em um território novo e silencioso. Lado a lado, eles observavam a chuva cair. As gotas batiam no telhado da estação em um ritmo constante e hipnótico. O mundo se movia do outro lado do véu de água. Pessoas correndo com guarda-chuvas, o flash dos faróis dos carros. Mas para eles, naquele banco, o tempo havia finalmente parado de correr. Ele apenas era. Ela não olhava para ele, nem ele para ela. Ambos olhavam para frente, para a mesma cena, compartilhando a mesma perspectiva pela primeira vez em anos. Aquele silêncio não era de distância, mas de comunhão. Era o silêncio confortável de quem já não precisa provar nada, apenas estar. O apito de um trem soou ao longe, mas o som chegou a eles abafado, pertencente a outra realidade. Naquela tarde que se entregava à noite, sob o ritmo suave da chuva, com o mundo refletido em poças d'água a seus pés, um homem e uma mulher que haviam aprendido o verdadeiro significado do tempo, finalmente descansaram.